Chegamos ao dia 28 de junho. Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Leitura da Bíblia de hoje, 28 de junho, segundo livro dos Reis, capítulos 13 e 14, livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 19, versículo 1 ao 20, livro dos Salmos, capítulos 146, Provérbios, capítulos 18, versículo 1, versículo 2 e 3. Provérbios 18, versículo 2 e 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, o reinado de Jeoacás. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria e reinou 17 anos. Fez ele o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Não se apartou deles, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lugares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar Israel, porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Joacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído, e feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo o que fez, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Joacás, a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Jeoás e a tudo o que fez, e ao seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. A profecia e morte de Eliseu. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhes disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou de sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimia a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, e se tornou para ele
por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Joacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. O reinado de Amazias de Judá. Capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma vez confirmado seu reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não o matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu a ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Amazias vence os edomitas. Ele feriu 10.000 edomitas no vale do Sal e tomou a Sela na guerra e chamou o seu nome Joctel até o dia de hoje. Amazias derrotado por Jeoás. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro, que lá está: dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se soberbeceu. Gloria-te disso, e fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu, e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. A morte de Joás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Jeoás e o que fez, o seu poder e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. A morte de Amazias, rei de Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis, porém enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. O reinado de Jeroboão II de Israel. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel.
Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez em seu poder, como pelejou, e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, para Israel, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo do 1 ao 20. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que pois foste batizado? Responderam: Do batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Paulo na escola de Tirano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o possesso de espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Livro dos Salmos, Salmos capítulos 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles se tornam ao pó. Nesse mesmo dia perece todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios.
O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Provérbios capítulo 18, versículos 2 e 3. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha.